Fala, Irmandade! Tudo bem? Nessa videoaula nós vamos fazer exemplos sobre função exponencial. Claro que eu vou definir o que é função exponencial e vou fazer aqueles gráficos, tabelas bem camaradinhas como exemplos para vocês bagaçarem, destruírem na hora da prova. Então já vai dando um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. Boa aula! Valeu! Tchau, tchau! Fala, galerinha! Tudo bem? Nessa videoaula nós vamos aprender sobre a função exponencial. É bem facinho, você vai gabaritar, aprender tudinho e vai se dar bem na sua prova, né? Então, nós temos que a função exponencial é toda função do tipo y é igual a b elevado a x. Olha que fácil, galera. B nada mais é do que a base, tá? E x é o expoente. Função exponencial é aquela em que o x está no expoente. Olha que fácil, hein, galera? Então, olha só. Esse b, que é a base, tem que ser maior que zero, tá? Tem que ser um número sempre positivo. Nós não trabalhamos na função exponencial com bases negativas, tá bom? Outra coisa é que a função exponencial, o b tem que ser diferente de 1, tá? Porque a base 1 elevado a qualquer número vai dar 1 e não tem muita coisa para a gente estudar. E o x, que é o que está no expoente, pode pertencer aos números reais, tá bom? Então, quais são as características de uma função exponencial, tá? O gráfico é uma curva. A gente sabe lá da função do primeiro grau que o gráfico era uma reta. Da função do segundo grau que o gráfico era uma parábola, né, com cavidade para cima ou para baixo. E na função exponencial, o gráfico é uma curva, tá bom? Quando o b for maior do que 1, a função é chamada crescente, ó. Ela é uma curva subindo, tá? Toda vez que o b for maior do que 1. Então, nós dizemos que a função ela é crescente, beleza? Se o b for um número entre 0 e 1, a função é decrescente, tá? Então, é uma curva descendo, tá? Sempre olhar o gráfico da esquerda para a direita, tá, galera? Quando que a função é decrescente, tá? A função vai ser decrescente, tá? Quando a base for um número entre 0 e 1. Como assim, professor? Quando ela valer 0,5, 0,7, mas tem mais uma dica esperta, tá? Quando essa base, tá, for uma fração própria, tá bom? Uma dica bem esperta para você gabaritar na sua prova. O que é uma fração própria? A fração própria é aquela que o número maior, aliás, o número menor está em cima e o número maior está embaixo, tá? Como não coube aqui, eu vou fazer aqui. Por exemplo, 3 quintos, 1 meio, 3 quartos, né? Sempre o número menor está em cima e o maior está embaixo. Toda vez que isso acontecer, eu tiver uma fração própria, que o número menor fica em cima e o número maior fica embaixo, eu tenho uma função decrescente, tá? Quando eu estiver falando de função exponencial, ok? No exemplo da letra A, nós temos a função, galera, y é igual a 2x. Portanto, essa função aqui, ela é crescente, tá? Porque a base é maior que 1, é 2, né? Então, ela é crescente. Para esboçar o gráfico dessa função, eu já montei previamente aqui para adiantar a aula uma tabela, tá? Daí nós vamos fazer o gráfico aqui embaixo. Observa o seguinte, ó, eu peguei dois valores positivos para o x, que é o número que vai no expoente, né? O 0 e dois valores negativos. Então, eu tenho aqui 2, x valendo 2, y é igual a 2 elevado a x. Então, 2 elevado a 2, que é 4, tá bom? Agora o x vale 1, 2 elevado a x, 2 elevado a 1, que vai dar 2, tá bom? Agora o x vale 0, eu vou ter 2 elevado a 0, todo número elevado a 0 vale 1, beleza? Continuando, galera, agora a gente tem 2 elevado a menos 1, né? O x vale menos 1, então 2 elevado a menos 1. Olha aquela dica esperta novamente, galera. Quando é 2 elevado a 1 é 2. Quando for elevado a menos 1, basta inverter e colocar 1 sobre 2,
tá bom? Porque o negativo a gente inverte o número, né? Toda vez que o expoente for negativo, basta eu inverter o número. Então, quando 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a menos 1 é só fazer o inverso, que é 1 sobre 2, tá? Agora o x valendo menos 2, eu tenho 2 elevado a menos 2. Se 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a menos 2 é 1/4, tá? Aí bate aquela dúvida, né? Professor, como é que eu vou marcar um meio no gráfico? Ó, basta dividir aqui, ó. 1 dividido por 2 é 0,5, meu filho. E 1 dividido por 4 vai ser 0,25. Para você saber localizar uma fração no gráfico, basta você dividir essa fração, tá? Dica esperta novamente, hein? 1 dividido por 2 é 0,5 e 1 dividido por 4 é 0,25. Agora nós vamos pegar esses pontos e vamos marcar esses pontos no gráfico, tá bom? Quando o x valer 2, o y é 4, ó. Então, quando o x valer 2, o y é 4, vai ser esse ponto aqui, ó. X valendo 2 e o y valendo 4, tá bom? Quando o x valer 1, o y é 2. Então, quando o x valer 1, o y valendo 2 vai ser esse ponto aqui, ó. X valendo 1 e o y valendo 2. Quando o x valer 0, eu tô aqui, né? E o y vai valer 1, então eu subo até o 1, tá? Quando o x valer menos 1, tá? O y vai ser 0,5, que é um valor aqui no meio, tá? Então, vai estar mais ou menos aqui, tá bom? E quando o x valer menos 2, vai ser 1/4, que vai ser um pontinho mais ou menos aqui, né? Ó, 1/4 é 0,25, então o y valendo 0,25 está mais ou menos por aqui, né? Entre o 0 e 1, aqui está o 0,25, então menos 2 e 0,25 para y. Se eu pegar os pontos aqui, galera, e unir, eu vou ter a minha curva, tá? Eu não sou muito bom no desenho, vou tentar fazer de novo, né? Ver se faz melhor. Então, lembrando que esse é o gráfico de uma função exponencial, cuja base é maior que 1, a base é 2, né? Então, a função é crescente. Beleza? Irmandade. Agora mais um exemplo para você gabaritar na sua prova. Agora nós temos as mesmas definições, tá? E o exemplo B, y é igual a 1 meio elevado a x, tá? 1 meio, ele é uma fração própria, que eu falei agora há pouco, hein, galera? A fração própria é aquela que o número menor está em cima e o maior está embaixo, né? Então, ou eu posso dizer que 1 meio é 0,5, né? Também, né? Toda vez que, como a gente pode dizer, a base for um número entre 0 e 1, tá? O 0,5 é um número entre 0 e 1. Eu sei que quando eu fizer o gráfico, a função será decrescente, beleza? Então, aqui a base vale 1 meio, tá? Então, é um valor entre 0 e 1, é uma fração própria, né? Ele vale 0,5, então a função é decrescente quando eu for fazer o gráfico. Então, eu fiz previamente a tabela aqui, igual a gente fez a letra A, o x, 2 valores positivos, o 0 e 2 valores negativos, e a função y é igual a 1 meio elevado a x, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, o x valendo 2, 1 meio elevado a x, eu tenho 1 meio elevado a 2, que é 1 meio vezes 1 meio, que vai dar 1/4, né? Então, se você já tá craque, você viu agora há pouco que 1/4 é 0,25, tá? O x valendo 1, 1 meio elevado a x, vai ficar 1 meio elevado a 1, que vai ser 1 meio, né? Que é 0,5, beleza? Para você poder marcar daqui a pouco lá no gráfico. O x valendo 0, eu tenho 1 meio elevado a x, vai ficar 1 meio elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Facinho, né? Estou ouvindo você responder. Agora nós vamos fazer aqui, ó. 1 meio, o x vale menos 1, 1 meio elevado a x, 1 meio elevado a menos 1.
tá? Se 1 meio elevado a 1 vai dar 1 sobre 2, né? Basta inverter 2 sobre 1, né? Então ele vai ser 2, tá? 1 meio elevado a 1 é 1 sobre 2. 1 meio elevado a menos 1 eu inverto. 2 sobre 1, que é 2. Agora o x vale menos 2, então eu tenho 1 meio elevado a menos 2. Lembrando, quando eu tenho 1 meio elevado a 2 positivo, vai ficar 1 quarto. Se eu inverter o sinal, eu inverto o resultado, que é 4 sobre 1, que é 4. Tá? De novo, ó, 1 meio elevado a 2 é 1 quarto. 1 meio elevado a menos 2 é 4 sobre 1. Basta eu inverter, né, a fração. 4 sobre 1 é 4. Tá? Pegando os pontos aqui, colocando no gráfico. Quando o x valer 2, o y é 0,5. 0,25, tá bom? Então, 0,25 é quase aqui, ó. Né? Então, vamos colocar aqui, ó. Quando o x valer 2, o y vai ser 0,25. Quando o x valer 1, é 0,5, né? Então, aqui no meio do caminho. Tá? Quando o x valer 0, o y é 1. Então, vou colocar aqui, ó. X valendo 0, o y é 1. Quando o x valer menos 1, o y é 2. Ó. Então, quando o x valer menos 1, o y vai ser 2. E quando o x valer menos 2, o y é 4. Eu tenho menos 2 e 4 aqui, ó. Tá bom? Se eu fizer aqui, ó, esses pontos aqui, ó. E professor, errou o ponto. Vamos aumentar o ponto, então. Quando erra o ponto, aumenta o ponto, né? Ele é o esboço apenas. Então, esse gráfico a gente viu que a base é um número entre 0 e 1 e que a função é decrescente. Então, olhando sempre o gráfico da esquerda para a direita, nós temos aqui uma função decrescente, meu povo, tá bom? Então é isso. Função exponencial é facinho, basta fazer a tabela que você não tem erro na hora de fazer o gráfico, tá bom? Se você gostou dessa aula, dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. Boa aula, abraço galera, tchau, tchau!